Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas de química, eu vou explicar para vocês hoje um pouquinho mais sobre balanceamento. Começamos isso em sala de aula, passei o resumo para vocês na sala, na lousa, direitinho. Quem não tem anotado, por favor, peça para o amigo que anotou, passa limpo no caderno direito, tá bom? Ali tem passo a passo, vou comentar com vocês hoje várias reações químicas e como fazer esse balanceamento, tá? Aí na folhinha que tá aí na plataforma para vocês, eu coloquei uma pequena explicação para relembrar o que é o balanceamento. Então, o que é balanceamento? Balanceamento é quando em uma reação química, a mesma quantidade de átomos que você tem no reagente, você tem no produto. Então, se eu tenho 5 hidrogênios no início, quantos hidrogênios eu tenho que ter no final? 5 também. Se eu tenho 8 oxigênios no início, eu tenho que ter 8 oxigênios no final também. Gente, eu não posso ter uma quantidade de um lado e uma outra quantidade do outro. Aí meu balanceamento tá errado, tá? É a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, tá? Passei aí, então, escrevi para vocês. Não esqueçam que as quantidades de átomos do produto devem ser igual ao do reagente. Coloquei 2 exemplos aí para vocês, tá? Vou comentar direitinho e completem comigo aí, tá? Então, eu coloquei na primeira reação, é o sódio, reagindo com o oxigênio, que é o sódio é o Na, reagindo com o oxigênio, formando o óxido de sódio, o Na2O, tá bom? No Na, eu coloquei para vocês o número 2, a valência 2. Por quê? Quantos Nas eu tenho no meu produto? 2 Na, não é? Então, quantos Na eu tenho que ter lá no início? 2 Na também. Só que oxigênio, o que acontece com o oxigênio? Completem aí para mim, por favor. Acompanhe minha linha de raciocínio. Quantos oxigênios eu tenho antes? Aí, O2. Eu tenho 2 oxigênios. Mas, Vanessa, tem a setinha e depois só fica 1 oxigênio. Então, eu tenho que pegar esse 2 e dividir pela metade. Dividir por 2. Então, meio. Então, vai ficar 2 Na mais 1 sobre 2 O2 mais 1 Na2, Na2O, tá? Por que um meio de 2? Porque a metade de 2. Qual é a metade de 2? 1. Então eu vou ter 1 oxigênio no início e 1 oxigênio no final. A minha reação vai estar balanceada, tá bom? Na minha segunda reação aí dos meus exemplos, eu tenho 3H2 mais 1 NO2. Formando 2N, não é aí, gente, por favor, arrumem pra mim. É NH3, amônio, gás amônia, tá bom? Que já falamos muito sobre ele dentro da sala. Então fica, vejam aí direitinho, gente, por favor, vou repetir. 3H2 mais 1N2, setinha. Então a reação do hidrogênio com o nitrogênio vai formar NH3, não é Na3, é NH3. Bom, vamos ver então o meu balanceamento como fica? Bom, eu tenho quantos hidrogênios no início? Eu tenho 2. Quantos hidrogênios no final? 3. Tá errado. Eu vou ter que balancear. Então vai ficar, se eu colocar o 3, vai ficar 3H2, tá? 3H2 eu posso ter 6 hidrogênios no início. E eu tenho H3 aqui. 3 vezes quanto dá 6? 3 vezes 2, tá bom? Então, vai ficar 3H2... E na minha amônia fica 2NH3. Tá, e meu nitrogênio? No início, eu tenho 2 nitrogênios, tá? N2. Então, vai ficar qual o valor do meu balanceamento? 1N2. E no final, 2 nitrogênios também. Então, eu tenho 2 nitrogênios no início e 2 nitrogênios no final. Minha reação está balanceada. Tá bom, turma? Passei aqui agora os exercícios. Eu quero que vocês anotem. Por favor, segundo ano, anotem todas essas reações no caderno direitinho, tá? Anotem. Procurem fazer com a máxima atenção possível. Aí eu vou passar as respostas agora para vocês, mas primeiro tentem sozinhos. Tentem, tá bom? Vocês estão com bastante tempo em casa, dá para sentar lá no quarto, pegar o material e pensar um pouquinho, tá? Não são reações difíceis e vou comentar todas com vocês, tá bom? Primeira reação. CaCl2 mais Na2SO4
setinha, NaCl mais um CaSO4. Tá bom. Primeira coisa, povo. Ca, vamos começar pelo metal. Qual é o metal? É o cálcio. Ca no início, aqui eu tenho 1. Quantos cálcios eu vou ter que ter no final? 1 também. Então, aqui no primeiro CaCl2 é 1. E no segundo, lá no produto, o CaSO4 é 1 também. Ó. 1 e 1. Ok? 1 e 1. Porque eu tenho um cálcio no início, eu vou ter um cálcio no final. Começamos pelo metal, tá? Aí vem o Na2, o Cl2. Quanto Cl2 eu tenho no início? Eu tenho 2. Então, quanto Cl eu vou ter que ter no final? 2 também. Então, aqui, ó, como ficou 1 Cl2, aqui tem que ficar quanto? 2 Cl2, ó. Aqui eu tenho 1 Cl, mas eu não posso ter 1 Cl, eu tenho que ter 2. Então, fica 2 Cl, tá? O Na2SO4 vai ficar 1. Porque eu tenho um SO4 no início, eu vou ter um SO4 no final, tá bom? E aqui eu tenho Na2, ó. Na2 no início eu tenho 2. E no final, ó, ficou 2 Na. Então, tá totalmente balanceado, pessoal. Vai ficar 1, 2, 1. 1, 2, 1. Tá bom? B. Cl2 mais Ki setinha, KCl mais I2. Antes de fazer esses balanceamentos, anotem no caderno direitinho. Se vocês simplesmente forem acompanhar pelo o que eu estou falando aqui no vídeo, isso não vai ficar fácil de ser entendido, pessoal. Tem que ter no caderno anotado, direitinho, vocês tentarem fazer, tá? Aqui é para tirar uma dúvida e não ficar aquela coisa acumulada. Mas tentem antes, tá bom? Vai ficar 1 Cl2, por quê? Se eu tenho Cl2 no início, eu vou ter quantos no final? 2. Então, vai ficar 1 Cl2, 2 Ki, reagindo, vai formar 2 KCl mais 1 e 2, tá bom? Aí, vocês contem, por favor. Contem cada elemento, para e contem. Ah, tá, eu tenho um L2, então eu tenho 2 cloros no início. Quantos cloros eu tenho que ter no final? 2 também. Ah, 2 Cl, 2 cloros no final. Ah, eu tenho 2 potássios no início. Quantos potássios eu tenho que ter no final? Ah, 2 também. Ah, por isso que tá o 2. 2 KCl significa que eu tenho 2 potássios e 2 cloros. Ah, e eu tenho o hidrogênio aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio, perdão, o iodo. O iodo. 2 iodos no final, eu tenho que ter 2 iodos no começo. Então, fica 2Ki, tá bom? C2H5OH mais O2, setinha, CO2 mais H2O. Vai ficar 1, 3, 2, 3, tá bom? Se caso vocês tiverem errado, refaçam e contem sempre, coloquem do ladinho todos os elementos. Ah, tá, eu tenho hidrogênio. Então, o hidrogênio no início eu tive 5. Quantos vocês vão ter que ter no final? 5 também. Então, tem que bater a conta, tá? Não pode não bater. A D pode pular. 3. NO2 mais H2O, mais HNO3, mais NO, tá? Vai ficar 3NO2, mais 1 H2O, setinha, 2HNO3, mais 1NO, tá bom? Eu estou passando as respostas, porque eu preciso que antes vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Eu tentei, não entendi, recorro ao vídeo e vou tentar ver de novo o que a Vanessa falou para ver se a minha resposta tá batendo com a dela, tá? Repito, o resultado, a quantidade de átomos do início tem que ser igual no final, gente. Então tem que quebrar um pouco a cabeça, a resposta não cai assim, pum. Lembra que eu expliquei para vocês que é o método da tentativa? Eu tenho que tentar. Quando eu bolei isso aqui para vocês também, eu sentei aqui e fiquei pensando, aqui. Não cai a resposta, não tem papum, tá bom? Pensem um pouquinho.
C8H18 mais F, estou na F. C8H18 mais O2, setinha, CO2 mais H2O. Turma, vai ficar 1, vai ficar 25 sobre 2, porque 25 sobre 2 é 12,5, tá? Se eu divido o número 25 por 2, vai dar 12,5, tá bom? Setinha, 8, CO2 mais 9, H2O, tá bom? Então vai ficar 1, 25 sobre 2, 8 e 9. Então, cada um desses espacinhos são completados com esses valores que eu acabei de dizer, tá bom? Pensem um pouquinho aí, porque o 25,2, tá bom? 25 sobre 2. G, alumínio reagindo com gás cloro, forma cloreto de alumínio. Vai ficar 2 alumínios, mais 3 cloros, mais 2 AlCl3, tá bom? H, CaO, mais H3PO4, que é o ácido fosfórico, reagindo, setinha, Ca3PO42 mais H2O. Turma, na hora que vai balancear, vai ficar 3, 2, 1 e 3. Desculpa. Quem tentou e não tá batendo, vai apertando pause no vídeo, tá bom? Faz um, tenta, vai dando pause no vídeo e vai pensando. Gente, por favor. E F mais O2 reagiu, formou o SO3. Vai ficar o 2S mais 3O2 mais 2SO3, tá bom? 2 enxofres no início, 2 enxofres no final. 6 oxigênios no início, 6 oxigênios no final, tá? Agora o perclorato de potássio, J, o último. KClO4, é uma reação de decomposição. Quando ele se decompõe, ele forma o KCl, que é o cloreto de potássio, mais o oxigênio. Tá bom, vai ficar 1 KClO4, setinha, 1 KCl mais 2 O2, tá bom? Façam com bastante atenção. Na aula que vem a gente já começa a falar de mol, tá? Para depois nós podermos entrar na estequiometria. Então façam um balanceamento, tentem várias vezes se for necessário, tá? Por favor. E assim que a gente voltar eu tento ajudar melhor, tá? Beijo, segundo ano.